Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de AutoCAD e essa é a nossa terceira aula. O conteúdo postado para cada turma vai depender do dia que você tem aula. Então, se você tem aula na terça-feira, toda terça-feira será postado um conteúdo novo de AutoCAD no Classroom. Para acessar o documento é simples, basta você clicar e você vai ter acesso às minhas apostilas. Hoje nós vamos falar um pouco das funções do mouse e teclado. Vamos começar falando um pouco sobre as funções do mouse. O mouse ele é dividido basicamente em 3 botões principais. É onde nós vamos ter toda a parte de seleção das entidades. Quando eu clico no botão esquerdo e deslizo o mouse, vocês podem ver que ele vai abrir uma caixa de seleção. Da esquerda para a direita, eu tenho a caixa de seleção azul. Da direita para a esquerda, eu tenho a caixa de seleção em verde. Qual é a diferença entre essas duas caixas de seleção? Da esquerda para a direita, todo o meu objeto precisa estar dentro da caixa para ser selecionado. Da direita para a esquerda, qualquer parte que eu tocar do objeto, eu consigo selecioná-lo. Vamos ver novamente? Da esquerda para a direita, quando eu tento tocar qualquer parte do objeto, eu não consigo selecioná-lo, apenas quando todo objeto está dentro da caixa de seleção. Da direita para a esquerda, eu consigo tocar em qualquer pedaço da peça e selecioná-la. Além desses 2 tipos de seleção, nós podemos clicar em cima da entidade e conseguimos selecioná-la da mesma maneira que fizemos anteriormente. A outra opção do mouse é o botão direito. O botão direito ele serve para acionar as propriedades e também serve como a tecla Enter nos comandos. Clicando no botão direito, nós conseguimos entrar nas opções de Pan, Zoom e até no menu de opções que nós citamos na aula anterior. O botão do meio nós chamamos de Scroll, que vai servir como comando de Zoom e Pan. O comando de Zoom, basta vocês rolarem o botão para frente para ter a aproximação da entidade e rolando para trás vocês têm o afastamento da entidade. Segurando o botão do meio, vocês conseguem ativar o Pan, onde eu consigo mover a peça para qualquer lado da área gráfica. Então, eu posso posicionar ela acima, posso posicionar no meio, conforme a minha utilização. Agora, nós vamos falar sobre as funções do teclado. A primeira tecla principal que nós vamos utilizar no AutoCAD é o botão ESC e o botão Enter. Toda vez que eu for ativar qualquer comando pelos atalhos, são essas 2 teclas que eu vou utilizar. O Enter serve como tecla de entrada, o ESC como saída. Por exemplo, eu quero ativar o comando Line. Eu sei que o atalho de Line é L, então eu vou digitar na linha de comando L e a tecla que eu vou utilizar para confirmar é Enter. Para sair do comando, ESC. Da mesma maneira, vai funcionar a tecla espaço. L, espaço. Eu entro no comando, tecla ESC para sair do comando. Também podemos utilizar a tecla Enter e a tecla espaço 2 vezes para sair dos comandos. Porém, nas nossas aulas, eu acho que fica mais fácil utilizar cada tecla diferente para vocês sempre conseguirem distinguir quando nós estivermos entrando num comando e saindo de um comando. A tecla Delete serve para deletar entidades na área gráfica. Aqui eu tenho uma entidade, eu vou selecioná-la, como ensinei anteriormente, e para apagar, eu só aperto o botão Delete. Além dessas funções, nós também vamos ter as funções dos Fs, que ficam na parte superior do teclado. O F1, nós temos a ajuda do AutoCAD.
Antigamente, quando nós apertávamos F1, ele abria uma caixa de diálogo no próprio AutoCAD com alguns tópicos em inglês. Hoje em dia, ele vai abrir no próprio site da Autodesk, onde vocês podem traduzir o site para a linguagem de vocês e tirar as dúvidas correspondentes a algum atalho ou alguma configuração do AutoCAD. O F2 ele vai servir como uma expansão da linha de comando. Toda vez que eu utilizo a tecla F2, eu consigo ampliar a visão sobre os comandos que foram digitados na linha de comando. Ou seja, ele vai servir como um histórico de tudo que eu utilizei no AutoCAD. O F3, ele liga e desliga a detecção de pontos de precisão. Aparentemente, nada vai acontecer, mas vocês veem que ele mostra uma mensagem de o Snap Off ou o Snap On. A gente também pode ligar e desligar o Snap por esse ícone aqui. O F4, ele liga e desliga a mesa digitalizadora. O F5 muda o tipo de perspectiva dos desenhos. O F6 liga e desliga o contador de coordenadas. O F7, ele serve para ligar e desligar o grid. O grid é essa visualização onde eu tenho várias linhas como se tivessem divididas por quadrante e eu posso configurar também aqui abaixo. O F8, ele liga e desliga o orto. Também podemos ligar o orto nesse ícone. O orto serve para ligar e desligar as projeções ortogonais. O F9, ele serve para ligar e desligar o tabulador Snap. Também podemos clicar nessa opção para ativar ou desativar o F9. O F10, ele liga o método de criação de posições verticais e horizontais. É o polar. Também podemos ligar e desligar o polar nesse ícone. O F11, que é o Object Snap, que nos auxilia a desenhar ângulos, que também pode ser acionado nesse ícone aqui embaixo. Com toda a parte de comunicação do teclado e do mouse dentro do comando de AutoCAD explicado, nós vamos falar agora sobre o menu de barras, que é onde se localiza a maioria dos comandos que nós vamos utilizar. O menu de barras são divididos em alguns itens e nós vamos falar sobre cada um deles. O menu ROM é o primeiro que nós vamos ver aqui e é o que mais vamos utilizar nas nossas aulas. O menu Insert, nós podemos inserir blocos, entre outras funções. O menu Annotate, nós temos configurações de texto, cota, tabelas e outros itens. O Parametric, nós temos pontos de precisão avançado, ainda cotas com configurações bloqueadas, ou seja, onde não podemos fazer alterações. Na aba View, nós temos toda a parte de visualização, viewports e até a paleta de tools, que vocês podem visualizar aqui à direita. A parte de Manage, eu tenho toda a função para a construção de vídeos de tela. Output, eu tenho as opções de impressão e exportação de arquivos. ADD Ins, onde eu posso adicionar qualquer plugin que pode nos ajudar a construir as entidades. Collaborate, que é uma nova aba que o AutoCAD 2021 nos oferece. De Express Tools, onde eu tenho configurações de texto avançadas e até simbologias. E o Feature Apps, que são algumas opções avançadas que entraram na nova versão do AutoCAD. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as coordenadas do AutoCAD. Como eu já tinha dito para vocês, o AutoCAD ele vai usar as coordenadas UCS, que foram aquelas primeiras que nós vimos na apresentação da área gráfica. Essas coordenadas são as coordenadas comuns que já utilizamos no plano cartesiano, ou seja, X eu tenho toda a medida na horizontal e Y eu tenho medidas na vertical. No nosso caso, a gente não vai utilizar Z
porque nós não vamos trabalhar com figuras em 3D. Então, nós vamos nos limitar apenas a essas duas medidas. Em relação a figuras com ângulo no AutoCAD, nós vamos ter como parâmetro exatamente essa figura, onde eu tenho 0 graus à direita, 90 graus na parte superior, 180 graus na parte esquerda e 270 graus na parte inferior. É assim que o AutoCAD lê os posicionamentos dos ângulos. Esse é o final da minha aula. Espero que todos tenham conseguido entender como funciona a integração do teclado e o mouse dentro do AutoCAD e como nós vamos trabalhar com eles para construir as entidades. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau!